Eu posso substituir a farinha tal pela farinha tal? Quando a gente pensa em substituição de farinhas, a gente tem que substituir por farinhas da mesma família, do mesmo grupo. Então, Samantha, eu posso substituir aqui nessa receita a farinha de arroz pela farinha de amêndoas? Não. Você está querendo fazer a substituição de uma farinha de base por uma farinha de oleaginosa. Então, quando a gente pensa em substituição, a gente tem que pensar em substituir por farinhas da mesma família. Eu quero substituir a farinha de amêndoas pela farinha de castanha do Pará. Beleza, isso você pode. Eu quero substituir a farinha de arroz pela farinha de aveia. Sim, você pode também. Agora, claro que você tem que reequilibrar a sua receita. Quando eu passo uma receita para vocês, essa receita foi totalmente equilibrada já, testada, aprovada diversas vezes por mim, pelos meus clientes, pela minha família, por todo mundo. Mas, a partir do momento que a gente começa a mexer nessas farinhas, a mexer nesses ingredientes, essa receita precisa ser novamente reequilibrada. Eu gosto muito, associações que eu, Samantha, faço. No bolo de maracujá, por exemplo, eu associo a farinha de arroz com a farinha de grão de bico. No nosso bolo de chocolate, eu uso apenas a farinha de aveia, porque ele é um bolo mais molhadinho mesmo. Se eu quiser ressecar mais esse bolo, se eu quiser que ele cresça um pouquinho mais, eu pego e associo a farinha de aveia com a farinha de arroz, porque a farinha de arroz ela vai ressecar um pouquinho mais o meu bolo. Aí, quais são as outras associações que a gente faz? Eu associo farinha no bolo de amendoim, por exemplo, a gente associa a farinha de arroz com a farinha de amendoim. Então, assim, são inúmeras as associações que a gente pode fazer. No bolo de coco, eu associo a farinha de coco com a farinha de arroz. Então, você vai testando, você vai vendo o resultado, você tem que partir do resultado. Primeiro, imagina o resultado que você quer alcançar e depois você vai pensando em todas essas informações para tentar organizar e associar esses ingredientes para que você, de fato, consiga alcançar o resultado desejado por você.